nova série, Quartas de Julho. Você está animado aí do seu lugar? Eu não vou projetar para você eu vou falar do capítulo 1 hoje, mas eu não vou projetar os 27 versículos que compõem o capítulo 1. Mas se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, em Tiago, se ela for no celular, você liga ela. A gente vai fazer a leitura de todo o capítulo e depois a gente vai pontuar aqui alguns versículos. Tiago, a prática da fé. Estou te dando um tempinho para você achar, para você ler junto comigo, para a gente, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente visualiza, tem o poder da gente gravar com mais facilidade. Começa assim, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo ou de muita alegria o fato de passardes por diversas provações. Que desafio isso aqui, né? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor e toda a sua beleza e a glória desvanece. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, desejo sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Aleluia! Em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tendes esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza, todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém,
A pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Aleluia! Você recebe aí essa palavra? É um livro intenso, a gente tem dificuldade até de pregar Tiago com um tempo reduzido, como é um culto de quarta-feira. Quarta-feira a gente faz um culto mais rápido. Mas assim, é tanto versículo bom que a gente tem que pensar alguns versículos para poder fazer uma aplicação. Mas aqui daria para a gente começar todo o livro de Tiago e começar a dar alguns detalhes para vocês que com certeza vão enriquecer muito a sua vida. E Tiago é um livro, como está escrito ali no telão, a prática da fé. A prática é o resultado daquilo que você escuta, da palavra de Deus. Você vai lá, pratica ela e você vai colher os frutos dessa prática maravilhosa. Mas antes de eu entrar nos versículos que eu quero dar esse detalhamento e fazer uma aplicação pessoal, eu quero te falar um pouco quem é esse Tiago aqui. O livro de Tiago, já quero começar te dando essa introdução, ela é uma carta geral, ela não é uma carta igual Paulo escreve aos Coríntios, ao pessoal de Filipos, Filipenses lá, Colossenses, quando ele fala lá para a igreja de Gálatas, que é uma região um pouco maior. Não, a carta de Tiago, ou a epístola de Tiago, que é chamada, ela não é endereçada a uma região específica como uma carta, é apenas para um determinado povo de uma determinada região. Ela é dirigida às 12 tribos dispersas entre as nações, enfatizando a prática do evangelho. Tiago aqui, esse Tiago que eu estou falando, não é o Tiago, é o Tiago irmão de Jesus. Não é o Tiago que a gente canta na musiquinha que você aprende na EBD. Pedro, Tiago, João no barquinho. Quem já cantou essa música? Essa música tem até para adulto, né, na versão de rock. Não, esse Tiago que a gente canta são os irmãos, né? Tem os irmãos chamados no livro de João, filho do trovão, que é Tiago e João. Então, ele é irmão de Pedro, tem seu irmão André também. Esse Tiago aqui, que tem esses irmãos, esse Tiago aqui faz parte dos 12 apóstolos do Cordeiro. Por que 12 apóstolos do Cordeiro? Na Bíblia você vai ver Apocalipse fala sobre isso, a diferença dos apóstolos. Tem um apóstolo de fundamento, são os apóstolos que não andaram com Jesus. Exemplo, Apolo era um apóstolo, Paulo era um apóstolo, eles não andaram com Jesus, mas os apóstolos do Cordeiro são os apóstolos que testemunharam a vida de Jesus em ação. São testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez. E o Tiago, irmão de Jesus, era um discípulo de Jesus no seu ministério. Mas o Tiago que a gente está estudando, esse Tiago era irmão de Jesus e no tempo que Jesus estava realizando os milagres, ele era um incrédulo, ele não cria em Jesus. Eu coloquei aqui, ele começa a crer em Jesus depois da ressurreição. Anos passam e esse Tiago, ele se torna um líder na igreja de Jerusalém. Então tem gente que pensa que esse Tiago, né, escrito lá atrás nessa epístola, é o Tiago que andou com Jesus lá com os discípulos. Não é. Esse Tiago, irmão de Jesus aqui, no tempo que Jesus realizava os milagres, ele nem cria como seus outros irmãos também. Jesus teve irmãos e irmãs, se você não sabia. E esse Tiago aqui, irmão de Jesus, depois que ele vê Jesus ressuscitado, ele começa a crer e ele começa a ser uma pessoa assim com muita espiritualidade. Por quê? Porque ele pegou tudo aquilo que Jesus falava. Você imagina uma pessoa que era da sua família, falava que ia fazer certos tipos de coisa, que ia morrer de uma morte que ele narrou para todos os seus discípulos.
e as pessoas que andavam com ele. Isso acontece, eu vou morrer desse jeito, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E esse irmão de Jesus, que era incrédulo, ele viu tudo que Jesus falou acontecendo. Pô, Jesus falou que ia morrer, meu irmão para o pai de mãe, ele morreu, ele ressuscitou. Então o nosso bispo gosta muito de falar isso, quando uma pessoa que prediz a própria morte, ela morre e ela fala, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, ela ressuscita, tudo que essa pessoa falar você vai acreditar. É ou não é, gente? É forte demais o que Jesus fez com a vida daqueles discípulos. Tudo que eles experimentaram, a chama não apagava, porque eles tinham essa certeza que nós temos hoje. Jesus ressuscitou. Aleluia, gente. E Tiago experimenta uma transformação muito grande na vida dele. Ele, de incrédulo, ele passa a ser um servo humilde. Tanto que no começo que eu li para você, já dá, logo na introdução aqui da epístola, ele fala que ele é um servo humilde de Deus, e ele faz do irmão dele o senhor da vida dele agora. Olha só que postura linda de Tiago. Eu reconheço que o meu irmão era mesmo quem ele dizia ser, o filho de Deus, que ele ia morrer, que ele ressuscitou, e hoje eu sirvo a ele. Então, de incrédulo, ele passou a ser um humilde servo de Deus, e servia na igreja de Jerusalém. E a tônica, uma das tônicas do livro de Tiago, é ensinar a gente transformar tribulação em triunfo. É difícil fazer isso, gente? No momento de tribulação, no momento que você está passando um grande aperto na sua vida, transformar isso em triunfo é o estudo do livro de Tiago. E a gente consegue fazer isso, já vou te adiantar, pela fé, pela declaração, pela crença. E ele deixa claro para a gente algo muito bom: provação faz parte da vida cristã. Quantos já experimentaram provação aqui? Quantos já foram provados? Faz parte da vida cristã. Eu e você, num determinado momento, aconteceu da nossa fé ser provada. Mas é legal o que o Tiago coloca para a gente aqui. Ele fala o seguinte aqui em Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele não fala uma só não, gente. Diversas. E ele manda a gente ter alegria nisso. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, olha só, gente. Provação faz parte da vida cristã. Seja ela leve, média e pesada. Quando já passaram leves provações aqui, levanta a mão. Eu já experimentei de todas elas ali. Já tomei dose, não tem a vacina? Vou tomar a segunda dose, vou tomar a terceira. Ali eu tomei as 3. Já passei por tribulação leve. O pessoal está passando por provação nesse momento? Tô, mas é levinha, é tranquilo. Já passei por tribulação, provação média, assim, caramba, essa daqui tá vindo mais forte. E já passei por provação assim muito pesada, onde a minha fé estava sendo polida ali naquele momento que eu estava passando, mas eu passei, e eu estou aqui dando glória a Deus. Não tem o nosso irmão que faleceu há pouco tempo, Lázaro? Ele cantava assim, ó, vou passando pela prova. Olha os fãs do Lázaro aí, ó, tudo intocado aí, ó. E quando você estuda o livro de Tiago, você percebe que Tiago está falando o seguinte para a gente, ó, cara, as provações, elas têm no seu contexto, elas são pedagógicas para nós. Por quê? Porque elas vão esculpir, as provações, elas vão esculpir um novo ser dentro de nós. E é verdade, gente. Então, se você é um novo convertido, se converteu há pouco tempo, a talhadeira de Deus vai encontrar a tua vida, tá? Não estou querendo desanimar você não, mas ó, esse novo ser, ele vai ter que aparecer. E para isso, as provações, elas têm o seu lugar certinho. A gente, na provação, a gente sofre. Quem diz amém isso aí? E a gente ora assim, passa rápido, papai, está doendo, não é assim que a gente ora? Está doendo, mas no momento que a gente está orando, pedindo Deus para passar rápido, é o momento que Ele está trabalhando a nossa vida. Ele tem a música da Cassiano que fala que quando Ele está em silêncio, é aí que Ele está trabalhando. E quando você está sendo provado, parece que a tua oração não está sendo nem ouvida. Você já passou por isso?
Meu Deus, eu estou orando direto, já fui no monte, já fiz campanha, já coloquei meu nome lá na salva de oração, mas nada acontece. Por quê? Porque algo está acontecendo e você não está vendo e está transformando você num ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Deus a isso? Então precisamos da sabedoria vinda de Deus, irmãos, para um momento de provação, para sermos aprovados diante da provação. A provação só tem esse motivo. Ela quer que você seja aprovado. Quando você vai fazer uma prova na faculdade e tem o dia lá marcado o teste, né? Ó, tal dia você recebe a grade lá, tantos dias de aula, mas tem o dia que você vai fazer o teste. Você vai ficar zangado com a universidade que você está estudando ou com a escola porque eles marcaram um teste para provar você o teu conhecimento? Sim ou não? Claro que não, porque a aprovação, ela tem um objetivo, a aprovação, ela quer que você seja aprovado, e na escola, às vezes, o dia da prova é uma aprovação, é ou não é, meu irmão? A pessoa não come direito, tem uma filha lá em casa, que o dia da prova, ela fica mal, ela se treme toda, mas por quê? Ah, que provação, hoje tem teste de matemática, quantos gostam de matemática? É difícil para algumas pessoas, mas não espere mar de rosas, mas a gente pede sabedoria ao Senhor, a gente se submete a Ele, sozinho eu não consigo, e Tiago 1,5 vai falar, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Livremente. Ele quer que você tenha essa dependência dEle, Ele quer que você seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo dEle, e de boa vontade Ele te dá isso, se você pedir com o coração contrito em Deus. Pai, eu preciso de sabedoria para passar por essa prova. Às vezes é uma prova que você está vivendo na área da enfermidade, ela bateu a sua porta, você está lutando contra isso. O bom da enfermidade é que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E a gente já tem esse curado de Deus grandão piscando, ó, você já é curado em Cristo Jesus. Mas a aprovação pode ser na área da finança, porque você está passando um momento muito apertado. A pandemia chegou, pegou muita gente de surpresa e teve que se reinventar. E hoje você está passando uma aprovação terrível, não pinta alguns negócios para você fechar, para você, né, trazer um recurso para a sua casa. Mas ali ele está falando, se vocês têm falta de sabedoria, peça que eu vou te dar para você sair desse momento. Essas tribulações, essas aflições, gente, o próprio Jesus, eu gosto demais desse texto aqui, que Jesus, o João registra para a gente, o apóstolo João, e ele fala, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Você está garantido, quantos daqui são filhos de Deus? Olha só, quase 100% aqui filhos de Deus. Ele está falando que você no mundo vai ter aflições, mas ele fala para você ter paz nele, porque é Ele que te garante. Sabia disso? O amém podia ser até mais forte. É Ele que te garante, querido. Não é na força do teu braço. Às vezes a gente está guerreando, está gastando muita força, muita energia e pouco joelho no chão. Quando a gente gasta mais tempo com Deus, devocional, eu já fiz de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Quanto tempo você está orando? Quanto tempo você está gastando na palavra, pedindo direção de Deus para Ele mudar essa tua situação? Fica aí um pensamento para a gente ruminar isso aí, né? Poxa, eu estou passando por essa provação aí, está apertado, está doendo essa aflição, mas eu confesso, eu estou orando pouco. Eu faço a pergunta quando o pessoal vai conversar comigo no gabinete, e você sabe que conversa com um pastor em gabinete é para dar um relato assim de tudo de ruim que está acontecendo. Aí eu pergunto, quanto tempo você tem orado por dia? Ih, pastor, pegou, quase nada. Quanto tempo você tem gastado no seu devocional com Deus, lendo a palavra, buscando crescer, edificar? Ih, pastor, isso aí pior ainda, estou lendo nada. Querido, então vai ser difícil. Enquanto você não chegar na posição, Deus não vai te tirar disso. O que nos dá um alívio muito grande na carta de Tiago, voltando agora, que ele fala assim, ao invés de passares, tende por muito motivo de alegria o passardes, ele não coloca a palavra ficardes. Imagina se fosse ficardes, ia dar ruim para a gente, ia ou não ia?
Mas ele fala, passagem, cara, é um tempo. Você não tem que ficar no deserto a vida toda, você não tem que ficar na prova a vida toda. Eu encontro com irmãos, isso aqui é até engraçado, gente, mas é triste ao mesmo tempo. Eu encontro com irmãos, às vezes de várias igrejas que eu conheço, irmãos da fé mesmo, eu encontro com um irmão há 1 ano e meio atrás. O irmão está numa prova, o irmão está num vento. Eu encontro esse irmão 1 ano e meio depois. Irmão, e aí as coisas? Não, pastor, ainda estou naquele vento, ainda estou naquela prova. Irmão, esse daqui pegou o passardes e colocou o ficardes. Não é ficardes, é passardes. Fala assim comigo, é passardes. O texto está falando esse verbo aqui, ó. Tende por motivo de alegria o passar. Eu vou passar, porque eu já sei a vitória. Então, é uma prova, e toda prova traz consigo a oportunidade de sermos aprovados. Você crê nisso aí? A prova do Detran. Você gosta da prova do Detran? O cara com a pastinha pode entrar no carro. Aí você já dirige um tempão, mas a perna treme na hora, né? Já perdeu 1 ponto. Faz a curva ali, não olhou o retrovisor, perdeu 2 pontos. Isso é terrível, irmão, mas não tem uma oportunidade ali de você ser aprovado? Tem. Tem um parente nosso lá, ele pagou 5 Duda lá, o Duda ganhou dinheiro com ele. Na 5ª ele passou. Ele falou assim, cara, eu fui mais largado lá nesse dia, eu nem estava esquentando a cabeça, que eu acho que eu estava ansioso, e por isso que eu não passava. Ele disse que entrou, a mulher já falou assim, já perdeu 1 ponto porque tu não acertou o retrovisor. Ele, tô nem aí, vamos embora aí. No final ela falou assim, você foi aprovado. Ele nem acreditou. O que é isso? Mas tem a prova, tem essa oportunidade de ser aprovado naquilo que nos testa no momento. Então, mas esse texto, gente, logo o 2 aí, a alegria é antagônico à aprovação. Isso é força contrária. Como é que eu vou ter alegria? E quando eu estava estudando isso, eu estava imaginando, caramba, eu não conheço muita gente que fica alegre quando está passando por provação, não. Sim, eu sei. Mas quando você está sendo ministrado, e isso já tem que ser de relacionamento com Deus, quando você está sendo ministrado por Deus, essa aprovação você entende, essa aprovação vai me levar para um nível mais alto de espiritualidade. Eu vou ter uma consciência da vida espiritual muito mais clara para mim, se eu entender que isso aí está me polindo, está forjando quem eu sou por dentro. E o Tiago, ele confirma isso, ó. Feliz é o homem que persevera onde? Vamos falar forte, né? Ele perseverou na provação, ele não titubeou, ele não falou contra Deus, ele não ficou o dia todo reclamando, porque depois de aprovado, isso aí é o nosso prêmio, gente. Você pode tomar chumbo numa prova com Deus, num momento, mas daqui a pouco você vence aquilo. Você não pode desanimar. Nunca eu consigo vencer isso aqui, então agora eu não vou nem tentar mais. Não pense assim. Se eu não conseguiu hoje, tem pessoas que estão saindo das drogas e elas se convertem. Dá esse testemunho aqui para vocês. E elas se convertem e elas falam assim, pastor, eu vou ficar firme. E eu sempre falo para elas, eu não vou usar mais drogas. Aí eu faço uma entrevista, quanto tempo você usava drogas? Aí a pessoa fala meio sem graça, fiquei 10 anos da minha vida usando drogas. A gente sabe que uma recaída para aquela pessoa ali é algo que pode acontecer. É ou não é, gente? Eu falo, aí a pessoa está toda animada, fala que agora ela vai subir na espiritualidade, vai crescer a vida velha. Eu jogo um balde de água fria e falo assim, querido, olha só, querido ou querida, já falei até para a mulher também, mas se você cair, não fique caído. Deus está com a mão estendida para te levantar. Lembre disso. Eu falo assim, olhando nos olhos, para que no dia que essa pessoa tiver uma recaída, e a recaída é pior, a pessoa vai no fundo do poço, eu peço a Deus para abrir essa imagem, eu falando com ele, no dia que você cair, se cair, Deus está com a mão estendida para te levantar. O nosso Deus, ele é o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance. Ele só quer encontrar um coração que louva ele. E Tiago está falando assim, receberá o quê? A coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quantos amam o Senhor assim essa noite? Aqui a gente tem pessoas que amam a Deus de todo o coração, que se entregaram a Ele e disseram, é a sua confissão de fé, o Senhor Jesus agora, Ele é o dono da minha vida. Você fez essa confissão?
Ele é o dono da minha vida. Irmãos, viver a vida cristã é sobrenatural, é ou não é? Viver a vida cristã não é você fazer parte de ser sócio de um clube, não é você ter um grupo ali que joga um futebol todo final de semana. Não, viver a vida cristã na igreja ou individual, acho que não tem como você viver a vida cristã, porque a vida cristã vivida na íntegra, ela tem que ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Gosto de falar isso. Mas é uma vida de sobrenatural acontecendo o tempo todo. Se você é um cristão que você só olha para o natural e você não busca viver o extraordinário de Deus, você vai chegar a determinado momento que você vai ficar engessado. Eu conheço pessoas da igreja que elas não acreditam, elas são incrédulas em muitas manifestações que Deus pode fazer. Outro dia eu contei que uma pessoa estava orando para pedir um carro a Deus, e contei isso para uma pessoa de ministério. Falei, porque rapaz, a pessoa orou, uma semana que a pessoa estava orando, ela foi numa igreja, no final do culto lá, a pessoa pegou a chave de um carro, muito novo, quase zero. Deus mandou dar esse carro para você. E quantos acreditam nisso? Nosso Deus é o Deus do sobrenatural. É o Deus de quando você fala com Ele sozinho, quando você sai, já tem uma pessoa ali recebendo aquilo que você pediu a Deus como comando para te abençoar. Isso é lindo demais. O meu tio que é pastor, Deus falou com ele o seguinte, pega, ele pastor em outra cidade, pega lá o teu carro, vai no mercado, enche, faz uma compra como se fosse para você, muito boa mesmo, e leva, só que não era para qualquer pessoa, sabe para quem era? Era para o pastor presidente da igreja dele. E ele ficou, meu Deus, que isso, eu vou passar vergonha. Como é que eu vou levar um carro cheio de compra para o pastor da minha igreja, presidente? O homem não tem dificuldade de nada. Irmãos, ele obedeceu à voz de Deus, ele encheu o carro de compra, né, como se fosse para ele, do bom e do melhor, carne, queijos, e chegou lá e perguntou, muito sem graça, nem tirou as compras do carro. Oi, pastor, tudo bem? O pastor foi na porta, ô, irmão fulano, aquele sorriso, está tudo bem? Está tudo bem, meu irmão, está tudo tranquilo, Deus é bom. O que o irmão veio fazer aqui? Aí ele coçou a cabeça, pastor, será que eu entendi errado? Será que ele meu? Pastor, está tudo bem mesmo? Perguntou a segunda vez, pastor, irmão, está uma bênção. Ele falou assim, pastor, está tudo bem, né, pastor? Quando ele perguntou assim, a entonação mudou, está tudo bem mesmo, né, pastor? O pastor olhou para ele sério e falou assim, o Senhor respondeu minha oração. Aí ele falou, o que o senhor está precisando? Eu não tenho nada em casa. Olha só, o pastor está passando uma prova que ninguém sabia, ele não apresentou nem para a igreja. E ele estava passando uma dificuldade muito grande. Falou, pastor, não estou glorificando aqui pela tua dificuldade, não. Estou glorificando aqui porque Deus falou comigo. E o carro está cheio de compra ali, e eles dois se alegraram, foi bênção demais. Isso é o sobrenatural, irmãos. E eu contando para um homem que de ministério, falou, pastor, seriedade, tem uma dificuldade de acreditar nessas coisas. Ouvi um nossa ali, nossa, mas é verdade, gente. Tem gente que está na igreja, está escutando que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus responde a oração do quarto no secreto, mas duvida que essas coisas às vezes aconteçam. Você vive no reino o sobrenatural o tempo todo. Sem a ajuda do Espírito Santo não dá, precisamos manter o relacionamento com o Espírito Santo em alta todos os dias. Amém, fraquinho, meu Deus do céu. E o livro de Tiago também nos ensina que provação é diferente de tentação, né? Ele dá essa diferenciada aqui para a gente entender. Eu já vi cristão falando assim, Deus está me tentando, pastor, está ruim de segurar, é uma tentação atrás da outra. Não, querido, olha o que ele diz aqui em Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Gente, isso aqui aí a continuidade que eu não coloquei para vocês. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, olha a linguagem aqui,
dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, o pecado tem isso, ele vem, o pecado não, a tentação vem para roubar e para matar e destruir. O foco é esse aí, é para te dar um prejuízo em alguma área da sua vida. Aí eu coloquei essa provado, vem de Deus e vem para o nosso bem. Ali, tentado, vem de nós mesmos, como o texto aqui que eu li, e vem do diabo. Vou te dar um exemplo aqui, provação, Abraão foi provado. Você conhece a história de Abraão? Olha que provação, Deus dá o filho da promessa. Quem era o filho da promessa de Abraão? Isaac. Quando o menino está já grandinho lá, alguns estudiosos falam que Isaac estava por volta ali de 17 anos, Deus manda ele oferecer a ele em sacrifício. Olha só, gente, que aprovação pior do que essa, mas Abraão foi aprovado ou reprovado? Aprovado, porque Abraão cria, era o pai da fé, ele sabia que Deus era poderoso, mesmo que o menino fosse morto, o menino ia ressurgir dos mortos. Então ele foi aprovado em meio à aprovação. Noé recebe uma planta de Deus para construir um grande barco, que era a arca, num lugar que nunca choveu. Você estuda a Bíblia, você vai ver que até o tempo de Noé era só orvalho que caía na terra, não tinha chuva. E Noé constrói aquele grande barco e fala que ia chover 40 dias e 40 noites. Todo mundo ria da cara de Noé. Era uma aprovação, gente? Era, para obedecer. Não sei quem já viu o Todo-Poderoso 2. Aquele filme é engraçado demais, né? É uma comédia, mas faz a gente rir. Mas imagina a engenharia para a época, para construir a Arca de Noé. Ela foi reconstruída há pouco tempo, num país, aí numa região, com as mesmas medidas, usando o mesmo material. Coisa linda, muita gente está indo lá ver. Mas ele foi provado, ele foi aprovado. Vocês estão comigo aí, gente? Estão acordados? Ele foi aprovado, ele construiu a arca e Deus poupou 8 pessoas junto com aqueles animais lá. Josué e Calebe, eles foram provados. Vai lá, Moisés mandou 12 espias, dá uma olhada lá na terra. Eles olharam a terra junto com aqueles 10 outros lá que foram incrédulos. E quando eles chegaram, eles estavam vendo a mesma coisa. Quando eles chegaram, dá relatório para Moisés. Começaram a falar, a terra é boa, a terra é maravilhosa, Deus falou e é verdade, mas lá habita gigantes, Moisés. Nós nos vemos como gafanhotos. Mas você acha que Josué e Calebe falou isso? Eles falaram isso? Não, porque naquela prova de você olhar e enxergar aquilo que você crê, não aquilo que você vê, eles falaram com base naquilo que Deus disse. Gente, isso serve para a gente até hoje. Se Deus disse que você já é curado, pode o médico mais bambambam, na especialidade que você está com a enfermidade, se Deus disse que você é curado, vale o que Deus disse. Se você está falido, o cara fala, cara, tua firma vai fechar, acabou, não tem mais jeito para você. Gente, Priscila me compartilhou um vídeo de um pessoal da área os dentistas lá, que perderam uma rede de clínica maravilhosa, entraram na falência. Eles decidiram acreditar. Se Deus disse que nele você é próspero, você vai acreditar em quem? Deus disse. Então, quando a gente for provado naquilo que a gente está vendo e sentindo, a gente tem que ir para a Bíblia e fazer igual Josué e Calebe aqui. Não, peraí. Eu concordo com vocês, o tempo está difícil, a pandemia abalou todo mundo, mas Deus disse que eu seria abençoado com as mesmas bênçãos de Abraão. Aleluia, gente. Aí essa daqui é para botar figurinha, para dar glória de pé, igreja. É verdade, gente. Foram provados, mas foram aprovados. Prova. Agora eu vou te dar um exemplo aqui de tentação. José foi tentado. Quem conhece a história de José do Egito? Ele bonitão lá, já tinha passado por várias dificuldades, está servindo na casa de Potifar. A Potífara olha para ele lá um dia lá, garoto todo bonitão, sarado. Aí fala assim, vem cá, quero conversar contigo. Gente, isso aqui é tentação. Tentação a gente não negocia com ela. Não, eu sou forte, eu vou conseguir. Não, o que José fez?
fugiu. Tentação, você foge, você corre. Porque tentação, ela traz consigo, ou é de mim mesmo, eu sou tentado naquilo que meus olhos, né, têm a tendência de querer aquilo, ou é o diabo que está pegando ali um ponto fraco meu e está tentando. Então ele foi sim tentado, mas ele foi aprovado? Sim, ele correu, só foi aprovado porque correu, porque se encarasse ia cair. Davi foi tentado. Os homens tudo lá na guerra, ele decide passear lá no palácio. Aí dá uma olhada lá, quem ele vê tomando banho? Betseba, mulher casada, o guerreiro, o marido da mulher estava lutando lá a guerra dele. E ele foi tentado, foi ou não foi, gente? E ele foi aprovado? Não, reprovado. A tentação veio, aí a tentação, eu acredito que foi dele mesmo. Ele olhou, cobiçou, caiu, vacilou. O nosso mestre Jesus foi tentado? Sim, no deserto. Jesus estava com fome, quando ele passa 40 dias, a Bíblia coloca lá pequenininho assim, Jesus teve fome. Por quê? Porque a primeira aprovação foi o quê? Pão. Se você é mesmo Deus, transforme essas pedras em pães. Era algo que era necessidade ali no organismo dele. Mas ele foi aprovado na tentação? Sim, ele combateu o quê? Está escrito. Gente, essa é saída para tudo na nossa vida. O inimigo às vezes vai querer confundir tua mente, vai falar coisas assim que não existem, mas você pode falar essa simples frase aqui, pequenininha, está escrito. Aleluia, gente. Está escrito. Independente daquilo que você está vivendo ou passando no momento. Está escrito, Satanás, arreda-te daqui, porque eu já sou um vencedor. Ou então a tentação sempre visa roubar, igual eu falei aqui, matar, destruir alguma coisa na sua vida. Então, como, com base nisso, de provado, de tentado, de ter motivo de alegria, o passar por aflições, como eu posso saber se a minha vida está caminhando na verdade? Eu quero trabalhar contigo essa série do Tiago para você fazer uma avaliação. Eu tenho que fazer uma avaliação, anota aí, coloca o testemunho, depois da série conseguir vencer algumas coisas. Primeiro, eu coloquei aqui, primeira resposta, está aqui no próprio livro de Tiago, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Irmãos, isso aqui é uma mega resposta. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas se ficar só no ouvir, irmãos, não vai produzir o resultado. Ela não vai desenvolver na prática a fé que você tem que usar para fazer as coisas. Fé é um estilo de vida. E se eu não tiver a prática, mediante aquilo que eu escutei, e em fé eu me movi, eu não vou ter o resultado desejado. Um exemplo aqui. Deus coloca no seu coração uma profissão maravilhosa, um médico, um engenheiro. Ele colocou dentro de você, ardeu dentro de você. E Ele coloca fé dentro de você para falar de tempos em tempos. Pode seguir em frente que eu estou contigo. É isso que você quer? Eu vou apoiar o seu sonho. Mas se eu não me mover para aquilo acontecer, quando que vai acontecer? Não vai acontecer nunca, gente. Nem missionário que está no contexto espiritual, eu quero ser um missionário. Eu fui numa chamada lá missionária que o pastor fez. Eu não estudo a palavra, eu não me inscrevo na EBD, eu chego atrasado nos cultos, eu não leio a palavra, eu não tenho uma busca por Deus. Sabe quando um missionário vai ser mandado para o campo com esse estilo de vida? Nunca, nunca. Se você quer ser um missionário, se você acha que você tem uma chamada, um dom ministerial de pastor, seja lá o que for, se prepare para isso. A oportunidade, quando ela se encontra com alguém preparado, ela projeta você para o teu sonho. Faz daí para botar no Facebook. O preparo, quando se encontra com a oportunidade, dá bom negócio. Um pega a visão, né? Dá bom negócio. Então, é uma parceria, queridos. Deus já fez a parte dele. Ele já entregou a graça de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós. E ele só fala assim, tem de bom ânimo. Vai lá, cara, não para não, está difícil, estuda. Eu estou contigo, você vai chegar lá. Quantos recebe essa noite? Você vai chegar lá. Isso serve para todas as áreas da minha vida.
Então, como que eu sei que eu estou andando na verdade? Segunda resposta, quando eu sou governado pela palavra. Eu não deixo as coisas embaçarem a minha visão. Olha aqui, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmão, por que eu coloquei aqui, tardios para falar, tardio para se irar? Sabe por quê? É fato, irmãos, nós somos movidos por sentimentos o tempo todo. Você não é diferente de mim. Se a gente não vigiar e colocar isso no cabresto, os sentimentos vão dominar a gente o tempo todo. Isso aqui eu coloquei, minhas ações são dirigidas pela palavra. Eu vou falar com base no sentimento, eu vou falar com base no meu emocional daquele dia, e a gente tem que prestar atenção nisso, irmão. O capítulo 1 de Tiago, ele traz a gente para uma centralidade da nova criatura. É assim que vocês devem viver agora. É assim que vocês devem praticar. E por que eu me iro com facilidade? A inabilidade de comunicar vai fazer que os meus relacionamentos comecem a entrar em choque com as outras pessoas. Por quê? Porque eu estou irado, eu não sei falar, eu não espero o momento certo. Quantos já perceberam que existe o momento certo, a hora certa, o lugar certo para falar algumas coisas polêmicas? Ainda mais com a sua esposa. Pega a sua esposa na TPM e vai reclamar com ela que o feijão está salgado. Vai tomar uma pasada de angu na cabeça. Por quê? Tu não soube falar, cara. Escolheu a hora errada, no momento errado. Então, Tiago está ensinando, ele está falando para ele que minhas ações são dirigidas pelas minhas palavras. E aquilo que está dentro, aquilo que eu penso, vai sair em determinado momento. A carta de Tiago mostra essa verdade. Uma coisa, olha o que Tiago quer limpar aqui, eu já estou quase indo para o fim, tá, gente? Fica tranquilo. Uma coisa é a pessoa ser salva em Cristo Jesus. Mas uma outra coisa bem diferente é a evidência da vida do salvo através da prática da fé. É totalmente diferente. Você vê muita gente que fala, eu sou salvo, e a evidência do salvo na prática da fé? E Tiago também fala sobre isso. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, não pode esquecer, eu sou salvo, estou nem aí pelo que eu ouvi, aquilo que eu estudei, não, mas praticando-a, praticado no livro de Tiago vai ser sempre assim, você só vai ter resultado se você praticar. Será feliz naquilo que fizer. Eu gosto de uma versão que fala assim, você será bem-sucedido em tudo aquilo que fizer, colaborando com o Salmo 1. Salmo 1, se você não assentar, Salmo 1 começa assim, bem-aventurado o homem que não se assenta, bem-aventurado o homem que não toma conselho, bem-aventurado o homem que não se detém na roda dos escarnecedores, esse vai comer o melhor da terra. Tudo o que fizer vai ser bem-sucedido. Quantos estão me entendendo essa noite, gente? O livro de Tiago está dando um alinhamento na prática da fé aqui para a gente ter resultados maravilhosos aqui na vida cristã. A vida, quantos concordam comigo? Diga amém. Só se você concordar. A vida do salvo tem que ser diferente. Amém. É unânime, tá vendo, gente? Então a prática do salvo, ela tem que vir junto. Eu não posso só falar que eu sou um cristão, que eu sou salvo em Cristo, que eu sirvo a Jesus, mas as minhas atitudes demonstram que não. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, para não nos amoldarmos à forma, ao padrão desse mundo, ele está dizendo isso aqui para a gente, não pense igual a eles. O que eles estão falando não faz parte da tua realidade. Todo mundo comigo nisso aqui? Não pense igual a eles. Eles não têm Jesus como Senhor da vida deles. Para eles, impossível é impossível mesmo. Mas nós servimos o Deus do impossível. Não tenham atitudes iguais às deles. Eu não faço coisa errada porque eu estou vendo eles fazerem e eu vou copiando e vou fazendo. Não se amoldem, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Onde vocês chegam, vocês têm que fazer a diferença. Nós não podemos falar tudo que vem na nossa cabeça, irmãos.
Nós podemos pensar muita coisa, mas nós não podemos falar essas coisas. Ah, pastor, então você quer que a gente pense coisa errada? De jeito nenhum. Quero que você pense só coisa boa, e Filipenses 4 fala no que a gente deve pensar. Mas não é tudo que você pensa que você deve falar. Você imagina, as mulheres têm problema com peso. Vocês concordam comigo? Você chegar para uma... A irmã levantou ali empolgada, ó. Você chega para uma mulher que se arrumou, veio toda bonita para... Irmã, como você está gorda? Como que essa roupa te engordou? Eu tinha um amigo que ele... Sabe como é que ele brincava com as mulheres? Ele embolava assim o cabelo assim, ó, bonitona assim. Eu falei, cara, tu quer apanhar, cara? A mulher fica horas fazendo chapinha, né? Uma gota da chuva não pode cair, ela fica assim, ó, igual Matrix. Aí o cara vai e faz assim, conversando com a mulher. Que isso, gente? Então tem coisa para pensar também, falar. Tiago também dá um alerta para a gente. Não é tudo que você pensa que você fala. Eu conheço muitos, e aqui dessa igreja, que às vezes perde coisas porque falam sem pensar. Não era para tu falar aquilo, cara. Não era para você colocar daquele jeito, daquela forma. E acabam... O Tiago, ele dá esse alerta para a gente. Se alguém se considera religioso, mas não refreia o quê? Não refreia a sua... Gente, cuidado com a língua, gente. Fala aí, meu irmão, refreia a tua língua, hein? Fala aí para uma meia dúzia aí perto de você aí, ó. Segura a sua língua, irmão, em nome de Jesus. É o conselho de Tiago para a gente. Principalmente quem? Os homens, todos nós, irmãos. Ninguém está fora disso aqui, não. Segura a sua língua. Você quer que a sua vida cristã tenha efeito de transformação, primeiro na sua vida e depois na vida dos outros? Segura a sua língua. Então, livre-se disso em nome de Jesus. O IPC aqui que eu coloquei, eu acho que eu não coloquei não coloquei, eu botei esse importante pra caramba, que é o IPC. Importante pra caramba. Aquilo que você fala pode bloquear, não é coisa boa não, hein? Aquilo que você fala pode bloquear as bênçãos de Deus na sua vida. Por quê? Porque você era para confessar certo, de acordo com a palavra, mas você é bocudo, igual às vezes eu sou também, e a gente fala de maneira contrária. E a gente tem bênção bloqueada. Então, isso que eu estou falando tem base bíblica para falar? Olha aqui. A língua tem o poder sobre a vida e sobre o quê? Os que gostam de usar... Quem gosta de usar a língua aí? Só 2 pessoas. Gente, eu também gosto. Eu gosto de usar a língua. Estou usando aqui o tempo todo, para falar coisa boa. Quantos gostam de usar a língua aqui? Ou então, se você gosta de usar a língua, usa para a vida. Usa para jorrar de dentro de você. Os outros capítulos de Tiago vão alinhar mais isso. Usa para jorrar uma fonte de água doce que as pessoas podem beber. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aí você escolhe qual fruto você comer, que você quer comer. Eu odeio genipapo. Quem gosta de genipapo aqui? Só uma irmã ali, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém. Você gosta, irmã? Você é uma guerreira. Vou te dar 1 quilo de genipapo. Quero ver você comer na minha frente. Só o cheiro daquilo me irrita. Então eu não vou plantar nenhuma semente de genipapo, porque eu odeio genipapo. Me arrepio só em pensar no nome, genipapo. Já fico arrepiado aqui dentro. Então, se eu quero comer coisa boa, o que eu tenho que fazer? Tem que plantar coisas boas, sementes boas que eu vou comer. E ali é igualzinho, ó. Cara, você quer ter vida fluindo para você e para a vida dos outros? Usa a sua língua para o bem. Quantos estão comigo nesse desafio aí? Para de falar mal dos outros, irmãos. Para de falar mal, às vezes, de alguém da família. Para de falar mal da sua liderança. Para de falar mal do seu líder. Eu estou falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Irmãos, esse versículo aqui, Jesus, ele faz uma afirmação que eu acho que a gente não acredita. Ele fala que toda palavra frívola vocês darão conta. Eu acho que a gente não acredita nesse versículo, porque o que a gente fala de besteira, eu falo com a Priscila, acho que a gente não acredita nesse versículo não. Foi Jesus que falou, toda palavra frívola, sem valor, inútil, vocês vão dar conta. Então, irmãos,
tem algo bom para a gente escolher. E o mundo está em constante mudança. Você concorda comigo? Certo e errado para muita gente hoje é relativo. Mas o nosso Jesus é o nosso padrão absoluto. O Hebreus 13:8 vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca vai mudar. Então sigamos as doutrinas de Jesus sem vacilar, sem oscilar, por falta de firmeza. E eu coloquei assim: quais são as evidências de uma vida transformada? Irmãos, se isso não é uma realidade para você, com essa série você vai perseguir isso. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai perseguir isso aqui. Primeiro, uma transformação no seu interior. Ela começa de dentro. Eu perguntei ao Marcão, o Marcão está ali do lado da Fabíola, e eu fiz essa pergunta para ele: Marcão, qual a evidência que você pode me dar? Ele é novo convertido, pode-se dizer, tem pouco tempo ainda. Está quanto tempo já, Marcão? 4 anos? 4 anos. Falei, qual a evidência que você pode falar para mim aqui? Pastor, eu vi na minha vida que eu sou uma pessoa transformada por Deus, por dentro, não é por fora não. Por fora a gente pode se vestir com a roupa que o pessoal acha que é roupa de crente, e pode se fantasiar de crente, né? Por dentro. Aí ele falou: pastor, as coisas que eu fazia, o modo que eu reagia, eu não faço mais, eu não reajo mais desse jeito. E eu dei parabéns para ele. É isso mesmo, Marcão. Uma transformação no seu interior. Valorizar aquilo que Deus valoriza. O que Deus valoriza, gente? Vidas. Tem gente colocando coisas na frente de vidas. A nossa igreja aqui, quando a gente prega que as portas têm que ser largas mesmo para todo mundo entrar, está baseado naquilo ali, ó. A gente valoriza vidas, independente de quem elas são, do histórico que elas trazem consigo de sua caminhada. A gente valoriza vidas. Então, se Deus dá valor para isso, isso aí vai ser prioridade para mim. Eu vou buscar o reino. Isso é Mateus 6:33. Eu vou buscar primeiro, tem que ser assim, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou buscar. Mas a gente negocia em primeiro lugar. Vamos ser sinceros. Não quero botar peso na sua vida, não. Quero que você reveja aí sua lista de prioridades. Deus tem sido prioridade na sua vida? Se levanta, você fala de Deus. No período da tarde você fala de Deus. À noite chega, você fala de Deus, todos os dias. Nos teus assuntos sempre entra Deus. Mas Deus disse. Não, mas Deus pode fazer isso aí. Para a gente pensar. E eu já estou caminhando aqui para o final. Eu quero colocar uma foto de uma pessoa aqui. E o nome dele está aparecendo ali, ficou difícil de ver, né? Quem conhece esse homem? Ninguém, né? Mas ele é muito conhecido. Esse homem aí é Oskar Schindler. Quantos já viram a lista de Schindler? Deixa eu ler isso aqui para você. E com isso eu termino. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com os negócios durante a guerra. Com a sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir uma fábrica. Quem viu o filme, vê isso tudo acontecendo. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história. Pois este alemão abdicou de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de 1000 judeus, em plena luta contra o extermínio alemão. Isso não aconteceu, irmãos, da noite para o dia. Ele foi sendo transformado. Eu queria que você ficasse de pé essa noite. Eu quero cantar uma música com você, que a gente vai fazer uma oração com essa música. Transforma-me, Senhor. E isso que aconteceu com Oskar Schindler, se você ver o livro ou ver o filme, você vai ver que ele foi sendo transformado conforme ele ia tendo relacionamento com aquele povo judeu. E ele começou, aquilo foi Deus, começou a colocar compaixão no coração dele, a ponto dele tirar o próprio relógio do pulso dele, muito caro, e trocar pela vida de um judeu. Mas isso foi o quê? Foi sendo transformado dentro dele. Deus foi aperfeiçoando. Então, no exercício do aperfeiçoamento, grave isso, estamos sendo transformados num novo ser todos os dias. Isso é um exercício.
todo dia eu estou sendo transformado um pouquinho mais. Efésios diz que nós fomos recriados em Cristo para as boas obras. Você entende que você foi recriado nele para fluir nas boas obras? Isso se chama prática da fé.